Senhor Deus, Pai Celestial, colocamos diante do Senhor todos esses nomes por livro. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Pedimos que o Senhor ajuda, abençoa, cura, liberta, console, abra as portas, Senhor Deus, para a cura, para a felicidade, para a saúde. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Deus abençoe cada um. No nome do Senhor. Vamos ler nossas Bíblias nessa manhã. São Lucas 23, verso 38. Temos culto em Santa Maria. Hoje é 5h30, então logo após o culto, estarei indo para Santa Maria. Os irmãos outros já foram, irmão Rogério, irmão Marcelo, irmão Serginho, irmão Alexandre, estão na estrada. Vamos lembrar deles nas orações, mas eles já estão indo para fazer churrasco na frente, né? Eu vou depois agora. Quem quiser ir comigo, está convidado. 23:38 de São Lucas. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. Pai Celestial, venha falar nesta manhã conosco as verdades do dia, Pai. Nós sabemos que houve as verdades dos dias de Moisés, dos dias de Noé, mas elas serviram para libertar o povo daquele dia. Houve as verdades dos dias de Paulo, mas nós queremos ouvir as verdades do dia de hoje, Pai, que liberta o povo desse dia. Ajuda e nos abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder ser. O idioma de Deus neste século. Nos dias de Noé, só tinha um idioma. Até hoje nós não sabemos qual idioma que falava. Eu creio que Noé falou aquele idioma até a morte, Sem, Cão, Jafé, esposa. Eles não conheciam um outro idioma, era só aquele. E em Gênesis capítulo 11, ali nós vemos a confusão das línguas, quando eles estavam com medo de vir um outro dilúvio e destruí-los. Eles decidiram fazer uma torre que alcançasse os céus. Então Deus e seus anjos desceram e confundiu as línguas. Então os idiomas hoje é uma confusão, né? Porque o homem estava realmente tentando fazer um caminho, um meio de escape, sendo que Deus não ia destruir mais com dilúvio de água. Então daí surgiu os idiomas. E o aramaico foi a língua de Abraão. Veio o aramaico, o hebraico. Mas nos dias de Jesus, a gente lembra que José, ele, quando falou com seus irmãos, ele falou em egípcio, né? Ele falou na língua dos egípcios, e ele teve um intérprete, porque ele não queria dar-se a conhecer naquele momento aos seus irmãos. Então ele falou através de uma outra língua e foi interpretado. Agora, nos dias de Jesus predominava o hebraico, o aramaico, como nós lemos aqui, hebraico, aliás, grego e o romano.
sabemos, o romano é o latim, né? O certo mesmo aqui é o latim, porque do latim veio muitos idiomas também, o português, o inglês, tudo deriva do latim, né? Alemão, romeno. O irmão Branham, na página 19 da mensagem A Revelação de Jesus Cristo das Sete Eras, nos esclarece sobre isso aqui. Olha só, ele falando, deixe-me mencionar. Agora, ele está falando sobre revelação, né? Ele está falando sobre revelação. A Bíblia e as suas traduções, a Bíblia sofreu muito através de tradução. Cada vez que se traduz, já vai saindo fora do original. Se traduz para um idioma, traduz para outro, ele já não vai ficando mais original. Já é praticamente uma cópia. Olha, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus, e aquele o Espírito de Deus as revela. Nós precisamos pedir a Deus por revelação mais do que qualquer outra coisa no mundo. Temos aceitado a Bíblia, temos aceitado as grandes verdades dela, mas isso ainda não é real para a maioria das pessoas, porque a revelação dada pelo Espírito não está ali. A palavra não foi vivificada. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21, que temos nos tornado a justiça de Deus pela nossa união com Jesus Cristo. Você entendeu isso? Diz que somos a própria justiça do próprio Deus por estarmos em Cristo. Diz que Ele, Jesus, tornou-se pecado por nós. Não diz que Ele tornou-se pecador, mas tornou-se pecado por nós, para que por nossa união com Ele pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Se nós aceitamos o fato e devemos de que Ele literalmente tornou-se pecado por nós através de sua substituição por nós, então devemos também aceitar o fato de que nós, através de nossa união com Ele, temos nos tornado a própria justiça de Deus. Rejeitar um é rejeitar o outro. Aceitar um é aceitar o outro. Agora, nós sabemos que a Bíblia diz isso. Não pode ser negado, mas está faltando a revelação disso. Não é real para a maioria dos filhos de Deus, é apenas um bom versículo na Bíblia, mas precisamos tê-lo vivificado para nós. Isso exigirá revelação. A revelação é o fundamento. É o fundamento. O conhecimento é muito bom, mas sem a revelação não é nada. Mais cedo ou mais tarde vai ser trocado ali por um prato de lentilha, como Esaú fez, porque era apenas um conhecimento, não era uma revelação. Jacó, ele lutou pela revelação. O que Deus deu a Pedro foi a revelação, não foi o conhecimento sobre o Messias. Nicodemos tinha conhecimento que Jesus veio de Deus. Pedro já teve uma revelação que o Pai lhe deu. Deixe-me mencionar algo aqui que não só surpreenderá você, mas também o ajudará. Dificilmente há um estudante que não creia que o Novo Testamento era originalmente na língua grega. Todos os nossos grandes estudantes da Bíblia têm dito que Deus deu ao mundo 3 grandes nações com 3 grandes contribuições e benefícios do Evangelho. Ele deu os gregos, que legaram uma língua universal. Ele nos deu os judeus, que nos legaram uma verdadeira religião e um verdadeiro conhecimento de Deus através de Salvador. Ele nos deu os romanos, que nos legaram um império unificado com legislação e um sistema de estrada de rodagem.
Assim nós temos a religião verdadeira, a língua para expressá-la a muitas pessoas e o governo e estrada para difundi-la fisicamente. Historicamente, falando isso, parece ser exatamente correto. E hoje nossos eruditos do grego dizem que a língua grega dos dias da Bíblia é tão perfeita e exata que, se um estudante do grego for um refinado e preciso gramático, ele pode verdadeiramente saber com exatidão o que a palavra do Novo Testamento ensina. Mas não é isto somente uma teoria? Isto é verdade? Não é verdade que cada renomado erudito do grego de uma denominação contesta outro estudante de outra denominação? E não é verdade que seus argumentos são baseados em idênticas palavras gregas e idênticas regras de gramática? Estão entendendo? Certamente é dessa maneira que é. Mesmo lá atrás, na era de Pérgamo, um pouco antes do concílio de Nicéia, em 325, houve dois grandes estudantes, Ário e Atanásio, que ficaram travados em combate doutrinário sobre uma palavra grega. Tão intenso e tão universal tornou-se o seu debate que historiadores disseram que o mundo ficou dividido por causa de um ditomo. E os dois eram gregos, e eles estavam discutindo pontos doutrinários, a mesma escritura, e havia divergência, e a língua era perfeita. Na terra não tinha um idioma mais perfeito do que o grego. Paulo falava o grego. Paulo pregou ao mundo em grego, porque ele conhecia o idioma. Ele não somente falava, mas ele conhecia o idioma. Às vezes a pessoa fala, mas não conhece o idioma, mas Paulo conhecia. Ele conhecia o latim, ele conhecia o aramaico, ele conhecia o hebraico. Deus escolheu um homem completo para a primeira era da igreja. E o mundo naqueles dias falava grego. O mundo dos dias de Paulo. Nós vemos que o mundo de hoje fala inglês. Então Deus, disse o irmão Branham em Yasmina 144, quando ele veio, ele falou inglês. Deus sempre escolheu um idioma para poder falar. Ele falou inglês e foi traduzido. Mesmo que ele conhecia todos os idiomas e todos os dialetos, que ele desceu ali e confundiu na Torre de Babel. Quando o irmão Branham estava ali pregando, parece na África, e o intérprete interpretou outra coisa, ele disse: não foi exatamente isso que eu falei. Então não era o homem, era Deus que estava falando. O que conhecia, ele disse: mas você não conhece o idioma. Ele disse: mas eu conheço o Espírito Santo. Eu falei isto e você falou isto. Se não era o Deus Todo-Poderoso que estava ali. Porque um anjo, ele não tem, um anjo, ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Ele é guiado, ele é liderado pelo Deus Todo-Poderoso. E ali não era apenas um anjo, porque essa mensagem não poderia ser confiada a um anjo. Disse o irmão Branham no quinto selo. Era Deus mesmo, em forma humana, que o mundo hoje não pode realmente ver. E com todos os fatos, com todas as evidências, o som de duas vogais numa única sílaba. Agora, se o grego é tão perfeito e tão preceituado por Deus, por que houve tal disputa? Agora, o irmão Branham está falando aqui de revelação. Aí nós estamos aqui a um confronto entre revelação e conhecimento. E mesmo sendo um idioma perfeito, o idioma que realmente Deus falou naqueles dias. Deus tinha falado em hebraico, depois Deus fala em grego,
Mas quando ele estava na cruz, ele falou um idioma, ele falou em línguas. Em São Mateus 27, 46 a 47. Ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. E eles acharam que eles deduziram que ele estava chamando por Elias. Aqueles judeus conheciam o hebraico, mas os que ouviram não entenderam que ele estava falando o idioma original aramaico. Eles não entenderam. Mas ele está chamando por Elias, vamos ver se Elias vai me livrar ele. Agora, quando Deus começou a trabalhar através de Paulo, ele não falou mais em hebraico, porque o mundo não entendia hebraico. Quem entendia hebraico eram os judeus, e Deus já tinha deixado os judeus e tinha partido para os gentios. Então Deus não ia falar no idioma que o mundo daqueles dias não entendia. Mesmo os romanos entendiam o grego. Então Deus passou a falar no grego, porque Deus estava tratando com o mundo gentil, para tirar dentre eles um povo para o seu nome. Vemos. Agora, se o grego é tão perfeito, tão preceituado por Deus, por que houve tal disputa? Houve também dissensões, divergências, divisões nos dias de Paulo, quando Deus realmente estava usando aquele idioma, com a mesma Bíblia e com as mesmas palavras de Paulo. Nós vemos que a igreja vem se dividindo até chegar no concílio de Nicéia. Tinha que haver um concílio para haver uma unificação, e é onde surgiu a Igreja Católica Romana. E nesse dia tem também que haver um concílio. Já está aí. Tudo vai terminar no concílio. Tudo vai terminar numa união. O joio vai ter que ser atado, vai ter que ser unido, ser colhido primeiro, porque ele não pode danificar o trigo. E o trigo também ele tem que ser colocado em celeiro, ele tem que estar junto. Trigo em um lugar, joio em outro lugar. Certamente Deus não pretendia que todos nós soubéssemos o grego. Hoje mesmo nós estamos tendo discussões a respeito do grego. Hoje eles estão estudando grego, mas Deus não trabalha mais com esse idioma, Deus não trabalha hoje. Apocalipse 10, 8 a 11 não está trabalhando nem mais com o inglês. Nós vamos ver aqui. Tome por exemplo o livro A Igreja Paralisada de Cristo Radiografada, pelo Dr. Max Crossan. Nele ele apresenta numerosas citações de muitos renomados gramáticos do grego e prova para sua própria satisfação que as inalteráveis regras de gramática grega mostram conclusivamente que a Bíblia ensina que um homem é batizado com o Espírito Santo subsequentemente ao renascimento. Ele também afirma categoricamente que mulheres podem assumir o púlpito, porque a palavra profetizar significa pregar. Mas ele convenceu outros estudantes do grego que são tão aptos quanto ele? Jamais. Será que ele convenceu os outros estudantes? Está ali a palavra profetizas. Tudo que você tem a fazer é ler aqueles estudantes que defendem o ponto de vista oposto e ouvir suas eruditas citações. Agora, não somente é verdade o que acabei de dizer, mas vamos um passo mais adiante. Hoje nós temos alguns estudantes que sustentam que os manuscritos originais foram escritos em aramaico.
o qual era a língua de Jesus e do povo de seu dia. É sustentado por eles que as pessoas não falavam e escreviam em grego, como é tão comumente suposto. E o fato é que nossos historiadores estão divididos sobre isso. Por exemplo, o Dr. Scofield, um estudioso muitíssimo brilhante, provou a partir de pesquisa, para sua satisfação, que o Novo Testamento foi escrito no vernáculo das pessoas de fala grega daquele dia. Ele levanta uma bela conjuntura para suas opiniões, baseado nos vários documentos à sua disposição. Mas, por outro lado, nós temos outro renomado estudioso, o Dr. Lança, que está convencido que o Novo Testamento foi escrito em aramaico. E ele tem nada menos do que o brilhante historiador Toynbee para apoiar sua alegação que o aramaico, e não o grego, era a língua do povo. De modo que parece possível que o Novo Testamento foi primeiro escrito em aramaico. E esses são doutores. Aí nós vemos a guerra dos doutores. Esses eram doutores em divindade. E eles tinham realmente, tinha que ter alguém para poder apoiar. Eles tinham historiadores. Como o Dr. Scofield tinha um historiador daquele tempo para poder se apoiar naquilo que ele estava comentando. Como Mombrana disse, que ele comentava nos rodapés das suas Bíblias, que ele realmente traduzia. Como o Dr. Lança, ele tinha também um historiador para se apoiar. E cada um tem que ter alguém para se apoiar. Entretanto, antes de ficarmos preocupados demais com isso, vamos ler tanto a versão Rei Tiago como a tradução pelo Dr. Lança. Para nossa satisfação, encontramos as palavras em ambas surpreendentemente as mesmas, de forma que não há realmente nenhuma diferença em conteúdo ou doutrina. Nós podemos até mesmo concluir que Deus tem permitido esses manuscritos recentemente descobertos e novas publicações de documentos originais já conhecidos chegarem diante de nós para provar a autenticidade do que já tínhamos. E descobrimos que, embora os tradutores possam disputar um com o outro, os documentos originais não o fazem. Agora você pode ver que não se pode basear a interpretação no profundo conhecimento dos estudiosos sobre a língua em que a Bíblia está escrita. Mas se você ainda não pode ver isso, porque está velado em sua mente pela tradição, aqui está uma última ilustração. Ninguém pode duvidar que os escribas e fariseus e os grandes eruditos do ano 33 depois de Cristo conheciam as exatas leis de gramática e os significados exatos das palavras nas quais o Velho Testamento fora escrito. Mas apesar de todo o seu elevado conhecimento, eles falharam em ver a revelação da prometida palavra de Deus manifestada no Filho. Tinha alguém que conhecia melhor do que aqueles escribas e fariseus. Eles conheciam melhor do que o Dr. Lança. Eles conheciam melhor do que os escritores, do que o Dr. Scofield. Eles tinham melhor conhecimento. E eles falharam em ver a revelação de Deus naquele dia, no seu Filho. Não puderam enxergar. E Deus estava ali. Ele estava ali falando num idioma. Ele não veio trazendo uma confusão para eles. Ele veio falando em um idioma só. Nós vemos que Deus, no irmão Branham, ele falou em um idioma. Ele foi à África, mas não a África que fala português, nem francês. Ele foi à África que fala inglês. Ele foi à África que fala inglês.
falou no seu idioma. Eles traduziram ele para 15 dialetos, 15 intérpretes, porque os nativos não sabiam inglês. Por isso foi traduzido. E ele disse: Jeová veio e falou inglês e foi traduzido. Jeová veio e falou aramaico. Jeová veio e falou grego. Nos dias de Paulo. Alemão nos dias de Lutero. Inglês nos dias de Wesley. Olha só. Lá estava ele descrito desde Gênesis até Malaquias, com capítulos inteiros devotados a ele e seu ministério. E, no entanto, com exceção de alguns que foram iluminados pelo Espírito, eles falharam inteiramente em ver. Capítulos inteiros, Isaías 53, Salmo 22, e outros falando sobre Jesus. E eles conheciam o Antigo Testamento de memória, no seu original, e falharam em ver. Já houve um tempo que nós tivemos no mundo tanta Bíblia como hoje nunca houve. Bíblia até que eles dão gratuito, Bíblia até de R$1. Novos Testamentos que ficam nos hotéis. E a cada dia eles estão procurando o original, os teólogos. Mas eles arrumaram uma interpretação para a mulher cortar o cabelo, para a mulher usar a calça. Os doutores em divindade. Eles estão estudando lá atrás. Os historiadores. Quando Deus chegou aqui falando inglês, repreendendo as mulheres que cortavam seus cabelos, que usavam slack, repreendendo o sistema denominacional, condenando as mulheres pregadores em cima dos púlpitos. Deus veio falando no idioma. Porque quando Deus está falando aquele idioma, aquela ali é a palavra original. Olha, nós agora chegamos a uma conclusão. Conclusão essa que já encontramos na palavra. Por mais que creamos em tentar encontrar os mais antigos e melhores manuscritos para obter o melhor registro possível da palavra, nós nunca conseguiremos o verdadeiro significado dela pelo estudo e comparação das Escrituras. Por mais sincero que sejamos, será necessária uma revelação de Deus para trazê-la à luz. Isso é exatamente o que Paulo disse, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios 2 e 13. A verdadeira revelação é Deus interpretando sua própria palavra ao vindicar o que está prometido. Agora, que ninguém se engane pelo que eu disse e pense que eu não creio na exatidão da palavra como nós a temos hoje. Eu creio que esta Bíblia é exata. Jesus autenticou completamente o Velho Testamento quando andou aqui na terra. E ele foi compilado exatamente como foi no Novo Testamento. Não se engane acerca disso. Nós temos a infalível palavra de Deus hoje. E nenhum homem se atreva a tirar dela ou adicionar a ela, mas nós precisamos do mesmo Espírito que a deu para ensiná-la a nós. Oh, como necessitamos de revelação pelo Espírito! Não precisamos de uma nova Bíblia, não precisamos de uma nova tradução, embora algumas sejam muito boas, e eu não sou contra elas, mas precisamos da revelação do Espírito. O povo estava esperando a tradução dos 7 selos vindos dos Estados Unidos.
Viram ele a revelação dos sete trovões? Do novo não? Com a nova tradução? Não. Uma nova tradução não vai resolver o problema? Você pensa que vai resolver o problema? Nós tínhamos as traduções que eram consideradas mal traduzidas e conseguimos ver com ela. Né? Jesus teve que pegar emprestado uma Bíblia para dizer: hoje se cumpriu essa escritura. Ele não andava com a Bíblia porque ele era a Bíblia, ele era a palavra. Ele pegou emprestado o livro. E nesse século XX aconteceu a mesma coisa. Um padre católico, um sacerdote de novo, deu, está aqui, irmão Branco, que você procura. A escritura estava se cumprindo novamente. Nós não precisamos de uma nova tradução. Pode vir mensagens, é tudo bom, é coisa boa. Mas que são os sete trovões? São as revelações contidas nos sete selos. O que são as revelações contidas nos sete selos? O Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou. Só isso? O sétimo selo era o último mensageiro, Brana. As revelações contidas, novo nome, são as revelações contidas, revelado ali, aqui dentro dos sete selos. Não é uma nova tradução da Bíblia, da mensagem, que vai resolver o problema. Eles podem pegar esses selos e revisar novamente, né? Como um tradutor me disse para mim uma vez, quando eu citei uma escritura com uma mensagem para ele, ele disse: não, isso não está bem traduzido. Não é bem traduzido, é que está bem revelado. Que a coisa não é que está bem traduzido, é que foi bem revelado. Foi revelado a você. Não importa como vai a gramática, como colocar ali as palavras, né? Vai mudar a palavra, vai ficar uma coisa mais bonita. O negócio é a revelação. Aqui no sétimo selo, Apocalipse capítulo 10, versículo 1, 2 e 3, os sete trovões fizeram soar suas vozes. Não foi isso? Foi o rugido do leão. O leão que venceu para abrir e desatar os selos, revelar. João ia escrever, foi proibido. Os trovões estavam no idioma desconhecido. Voltamos novamente ao idioma. Ele estava num idioma desconhecido. O irmão Brana, ele fala aqui a partir da página 512, que quando esses trovões passaram diante dele, e agora tão certo como me encontro na plataforma essa noite, eu tive a revelação que revelou, está de maneira tríplice. Falarei a vocês, pela ajuda de Deus, de uma parte disso. E então, passemos a isso. Primeiro, aqui está a revelação. Para começar, o que eu quero lhe contar. O que é isso? O que acontece é que esses sete trovões que ele ouviu soar e foi proibido de escrever, isso que é o mistério que se encontrava atrás desses sete trovões consecutivos retumbando. Agora por quê? Provemos isso, porque é o segredo acerca do qual ninguém conhece. João foi proibido de escrever acerca dele. Agora, ele diz que quando ele passou,
ele passou como se estivesse soletrando algo. Estava num idioma desconhecido, então não estava no inglês mais. A mensagem já não estava mais em inglês. Você pode ver que Jesus, quando ele trouxe a sua última mensagem no Calvário, já não estava mais em hebraico. Quando ele disse, tenho sede, eles entenderam. Mas quando ele disse, Eli, Eli, lema sabachthani, já não estava mais em hebraico, já estava em aramaico. A mensagem do dia de Pentecostes estava em hebraico, quando Pedro pregou. Mas já em Éfeso, já estava em grego. Quando Deus falou, através de Lutero, ele já falou em alemão. Quem queria ouvir a Deus, tinha que saber alemão. Tinha que saber, era para aquele grupinho daquele dia. A mensagem já não era para a Índia, já não era para a África. Não era para os nativos dali. A mensagem para os nativos ia vir mais tarde. Ele trouxe uma mensagem também em francês, lá em Los Angeles. Deus falou em francês ali, sobre o ministério do irmão Branham. Mas no irmão Branham, ele estava falando em inglês. Aquilo ali era uma profecia. Agora, nesse dia, Deus não está falando mais no inglês, porque Deus já recolheu o William Branham. O Sete Trovões não estava em espanhol também não, porque o irmão Branham já tinha ouvido muito daquele idioma, quando esteve no México, quando esteve em Porto Rico. O irmão Branham já tinha ouvido muito daquele idioma, espanhol. Ele sabia algumas palavras ali. O irmão Ramírez, de Phoenix, ali do Arizona, foi intérprete dele. Os Garcias eram amigos dele, falavam espanhol. Então, quando os trovões passaram, eles passaram falando um idioma desconhecido. Agora veja, nem o irmão Branham não sabia o que era. Foi-lhe revelado, mas não sabia o que era. E Jesus teve que dizer também que ele também não sabia nem o dia nem a hora. Não era para ele aquilo ali, não era o seu ministério. O seu ministério era um ministério de sacrifício, de morrer por nós. Não era o ministério de revelar a palavra. Jesus não veio para revelar a palavra, veio para morrer por nós. Mas ele chegou e disse, com respeito àquele dia e hora, Mateus 24, 36, ele disse, nem os anjos, nem o Filho, unicamente o Pai é que sabe. Irmão Branham chegou e disse, estava num idioma desconhecido. O que estava... E eram os Sete Trovões. Os Sete Trovões dão o quê? Fé arrebatadora. Eles tinham que crer na mensagem, no idioma. A América tinha que crer no seu idioma naquele dia. Os que não creram naquele dia pereceram, estão perecendo. Os que não viram estão perecendo, porque os trovões não estavam em inglês. Aqui o irmão Branham, ele disse, quando passou estava em um idioma desconhecido. Aí nós temos, vamos em 47, 48, secretário da ONU era um brasileiro, gaúcho, chamado Oswaldo Aranha, que votou para a emancipação de Israel.
para o desempate, que estava empatado. Tinha que ter um para desempatar, e era um brasileiro. E as Escrituras dizem que aquele que abençoar Israel é abençoado. Quem amaldiçoar Israel é amaldiçoado. Então, o Hamas estava amaldiçoado, que amaldiçoou Israel. Então estão morrendo, tem que morrer mesmo. Criança, velho, tudo. Né? Porque Israel é o povo de Deus. Mas eles dizem que eles são o povo de Deus. Né? Então, o Brasil tinha que receber essa bênção. O irmão Brana nunca imaginava, até aquele dia na plataforma, quando ele pregou a mensagem de conferência com Deus, que aquela irmão levantou na audiência e falou, deu uma profecia sobre o Brasil. E ele, virando para o irmão Martim, ele disse: isso é o suficiente ao servo do Brasil, onde nós ouvimos isso, que procedeu do irmão Martim, que ele menciona a palavra Brasil. E Salomão, quando construiu o templo, usou madeira com o nome de Brasil. Menciona-se umas 3 vezes na Bíblia, na Bíblia da tradução Valera. Então, mas Deus ocultou dele em que idioma os trovões seriam falados. Estava revelado, mas em que idioma seria falado? Agora, como nós sabemos que Deus trabalha na simplicidade da sua palavra, Ele trabalha na simplicidade. No ano 2000, surgiu essa voz no Brasil. Agora veja bem, Apocalipse 10, 1 a 7, passados-se 40 anos, Deus começa a trabalhar com outra escritura. Depois de 40 anos, depois de uma geração, Deus passa a trabalhar com outra escritura. Apocalipse 10, 8 a 11, que são os trovões, as revelações contidas nos 7 selos. Ela já estava aqui, dentro dos 7 selos. Tinha que ser falado essa revelação em outro idioma. Deus falou em hebraico para o seu povo, porque ele veio para os seus, então ele não podia falar em romano. Ele veio para os seus, os judeus. Eles entendiam hebraico. Se os romanos quisessem entender, tinha que arrumar um intérprete. Os romanos passavam ali e via Jesus pregando, mas nem sabia o que era, porque ele falava em hebraico. Os romanos dominavam o mundo nos dias de Jesus. Passavam ali aqueles soldados, todo mundo tinha que se curvar diante deles, e estava Jesus pregando em hebraico. Eles nem sabiam o que era aquilo. Ele veio para os seus. E quem queria entender ele tinha que trazer o intérprete. Agora, Paulo, quando foi ao mundo gentil, ele já foi um homem que Deus escolheu com capacidade para poder realmente comunicar com o mundo gentil daqueles dias. Podia falar em latim, podia falar em grego. Aos seus irmãos ele falava em aramaico, falava em hebraico. Era um homem que Deus preparou. Agora os seus eleitos estavam na Alemanha, no século XV. Aí ele já foi e falou em alemão. Mandou Lutero traduzir uma Bíblia em alemão. Depois que Lutero partiu, não tinha mais os eleitos ali, estavam na Inglaterra, ali perto. Então Deus tinha um outro homem para falar com seus eleitos a mensagem da santificação em inglês.
Aí Deus atravessou o oceano, e nós sabemos que houve uma restauração dos dons na América do Norte, um movimento pentecostal, e Deus aparece novamente falando inglês, num homem pequeno, simples, sem cultura, Deus falando. Primeira e segunda etapa, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. 30 anos precursando a segunda vinda de Cristo. Ele estava precursando durante aqueles 30 anos. Até que ele veio no Monte Pôr do Sol. Na sua segunda vinda, o 7º anjo tinha que estar na terra. Ele veio como filho do homem para revelar a palavra. E esses selos foram revelados no inglês. Agora, quando ele traz a nata desses selos, quando ele traz o principal desses selos, está no idioma desconhecido. E nós estamos ouvindo esses 7 trovões revelados em português. Nós não ouvimos inglês. Veio o irmão Pierre Green aqui no Brasil, veio o irmão Johnny Martin no Brasil, veio o falecido Coleman, 2 desses já partiram, Coleman e João Martin. Vieram muitos americanos aqui e não puderam falar o que era os 7 trovões. Não puderam falar o que era o novo nome. Os castelhanos também não puderam falar, porque não estava no seu idioma. A profecia não foi dirigida às Américas. A profecia foi dirigida ao Brasil. E isso não é de elevar um homem, não. Deus tinha que ter um instrumento com esse idioma. Hoje, que nós estamos falando o idioma de Deus nesse século. Ele sempre falou em um idioma. Você vai na África, são muitos dialetos, muitos idiomas. O mundo tem mais de 2.000 entre idiomas e dialetos. Cada um fala de uma maneira esquisita. O irmão Brana imita como é que eles falavam ali. Ele disse que falava Jesus, e aqueles intérpretes, cada um ia interpretando, eles dava tempo de tomar um copo de água para poder passar para aquele povo. Agora os trovões, Deus deu o privilégio à sua noiva desse último dia. A noiva daqueles dias do irmão Brana ouviu no seu idioma. No dia de Pentecostes eles ouviram em seu próprio idioma. Você pensa quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes? Ninguém entendeu nada? Era como essas igrejas pentecostais, uma zoeira só? Não. Aquele que veio de Roma entendeu no seu idioma as grandezas de Deus. Tinha 19 nações e eles entenderam no seu próprio idioma o que aquele povo estava falando, que aqueles homens falavam, que aquelas mulheres falavam. Eles entendiam no seu próprio idioma. Os judeus disseram: estou vendo, porque eles já estavam cegos. Eles já não entendiam mais a Deus. Para eles era confusão. Para eles aquele povo estava bêbado. Agora, o que o povo fala hoje? Quando nós mostramos pela mensagem a Bíblia, os trovões estão revelados, são as revelações contidas dos 7 selos, que é o Cordeiro Senhor do Trono, é o novo nome, é Brana. Porque o novo nome não era Jesus. O novo nome Jesus foi lá na Palestina. Ele veio com o nome Brana. Que a intercessão acabou. Não há mais sangue no propiciatório, não há mais misericórdia.
Esses são os trovões revelados. A mensagem de uma só pessoa, os trovões revelados. O que é que ele diz? São um bando de fanáticos, de falsos, que eles não entendem. Você vê que Ario e Atanásio, você viu que eles aprontaram? Ario e Atanásio que ficaram travados em um combate doutrinário por causa de uma palavra. E os dois eram gregos, conheciam a gramática. Porque o que conta não é a nova tradução, não é a gramática que conta, o que conta é a revelação. Eles brigaram porque não tinham revelação. Hoje essa mensagem não se discute, porque é uma revelação. Se Deus não revelou, não adianta discutir. É porque Deus não revelou mesmo. A Bíblia diz: aquele a quem o Filho quiser revelar. Tem que ter o Espírito Filho. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Sétimo selo, vocês leiam ele. Agora note, quando os 7 anjos saíram para tocar suas trombetas, houve um trovão. Lembrando, bate uma vez no culto. Quando Israel foi ajuntado, houve uma trombeta. Quando o tempo não será mais, a última trombeta, um trovão. Mas aqui são 7 trovões consecutivos, diretamente em sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse número perfeito. Agora veja, ele disse assim: eu te darei um sinal eterno. Quantas letras, quantos picos existem? Ele disse: tem 7. No princípio ele disse que não entendia. Isso tem 7. Quantas letras tem o teu nome? E ele começa a soletrar: B-R-A-N-H-A-M. E mais abaixo, o 150, ele disse: 7 é perfeição. Gente, é tão simples. 7 é perfeição. Quantos picos existem? Você sabe que ali era o fim, né? O último pico era o fim. E o tempo já não é mais. 7. Quantas letras tem o seu nome? 7. E 7 é perfeição. Quantos trovões? 7. Quantos mensageiros? 7. Quantos selos? 7. Quantas eras? 7. Sete trovões em sequência soaram, emitindo exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consecutivo. O irmão Brana bate 7 vezes no púlpito. Então os céus não puderam escrever isso. Os céus não podem saber acerca disso nada mais, porque não há nada em que se basear. Foi um tempo de relaxamento, foi tão grande, foi mantido em segredo dos anjos. E eu digo, a melhor tradução da mensagem no mundo está em português. Eu até elogiei eles esses dias, mandei uma mensagem para os irmãos da Voz de Deus. A melhor tradução tinha que ser a melhor, tinha que ser em português, porque os trovões iam ser falados com esse idioma. Agora, por quê? A tradução russo, romeno, ucraniano, espanhol, francês, vários idiomas, mais de 40 idiomas estão sendo traduzidos essa mensagem, mas a melhor tradução está em português, porque aqui é o idioma que Deus está falando a revelação para 7 nações que falam português.
português. Se os demais querem saber, tem que usar o intérprete. Gente, isso é grande. É grande. Agora, por quê? Se Satanás se apoderasse disso, ele poderia fazer grande estrago. Aí está uma coisa que ele não sabe. Nós vemos que ele veio através de Porto Rico, veio através da África, tentando denegrir a mensagem do novo nome. Ele vem com outros idiomas. Agora, quando ela foi falada no Brasil, em português, ela foi falada da forma perfeita, exata, como o irmão Brana viu. Agora, quando o irmão Souto Santiago falou torto. Quando os irmãos do Congo falaram torto. Não falaram certo. Quando os irmãos da Índia falaram, também não falaram correto. Eles não tinham a revelação. Os trovões não passaram no seu idioma. A Índia fala inglês. Congo, francês. Os trovões não passaram em francês. Porto Rico, espanhol. E também os trovões não passaram em espanhol. Nem em francês. Eu não tinha ouvido aquele idioma, suado nos seus ouvidos, mas ele nunca pisou no Brasil. Ele não sabia desse idioma. Mesmo se já ouviu alguém em português, falar algum português, mas ele nunca tinha conhecimento desse idioma. Mas o espanhol sim, ele tem um gênio que fala espanhol. Puro espanhol. Viveu no México com seus pais missionários. Satanás ia fazer um grande estrago, né? 7, o número perfeito de Deus, 7. Exatamente em sequência, 7 trovões soaram, um logo atrás do outro. Mas se estivesse soletrando algo, como se estivesse soletrando algo. Note, esse tempo, João começou a escrevê-lo. Ele disse, não escrevas. Isso é para comer e reprofetizar outra vez. Vamos ficar de pé. Bondoso Pai Celestial, Criador de todas as coisas, Tu fala nesse dia em nosso idioma. Nós te entendemos. Nós somos agradecidos por isso. Guarda os irmãos que estão a caminho de Santa Maria e nos abençoa no culto ali hoje. Senhor, eu te agradeço, te louvo por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Guarda teus filhos, leva em paz aos seus lares, soluciona os problemas de cada um e dê aquilo que eles vieram buscar nesta manhã. Que eles recebam a sua petição e que eles cumpram os seus votos contigo, Pai. E ajuda cada um, Pai. Tu é o Deus real, Tu é o Deus de graça, de juízo, de justiça. Nós somos tua justiça, como disse o profeta. Obrigado por esta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém.